Durante séculos, capítulos inteiros da história foram arrancados do maior livro sagrado do mundo. Textos que falavam de visões celestiais, ensinamentos diferentes de Jesus e figuras misteriosas que teriam sido apagadas da memória oficial. Eles existiram, foram lidos, foram seguidos e depois banidos. Mas por quê? Quem teve o poder de decidir o que seria considerado divino e o que deveria ser esquecido? Hoje, vamos abrir essas páginas escondidas, escutar vozes silenciadas e descobrir relatos que poderiam transformar a forma como enxergamos a fé, a espiritualidade e até mesmo a nossa origem. Se o que está na Bíblia já é impressionante, o que ficou de fora pode ser ainda mais. Então se ajeita aí, porque o mergulho vai fundo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Nada aqui é por acaso, e você não vai querer perder o que vem a seguir. A Bíblia, como conhecemos hoje, não caiu do céu pronta. Ela foi montada, escolhida, cortada, ajustada. No início do cristianismo, centenas de textos circulavam entre os seguidores de Jesus. Evangelhos, cartas, relatos de visões, ensinamentos, mas só alguns foram aceitos como oficiais. No século IV, durante o Concílio de Nicéia, bispos e líderes religiosos se reuniram sob o comando do imperador romano Constantino. A missão? Unificar a fé cristã. E para isso, uma Bíblia única precisava nascer. Só que essa unificação teve um preço. Muitos livros foram considerados heréticos, perigosos ou simplesmente inconvenientes. Nem todos concordaram com essas escolhas. E enquanto os textos aprovados se espalhavam, os rejeitados eram escondidos, enterrados ou destruídos. Mas alguns sobreviveram. Apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido. Mas o termo passou a ser usado para rotular textos considerados não confiáveis ou contrários à doutrina oficial. Entre esses escritos estão evangelhos, cartas e até visões atribuídas a figuras conhecidas, como Pedro, Maria Madalena, Tomé, Judas, Enoque e outros. Eles trazem histórias paralelas, interpretações diferentes e até críticas ao poder religioso da época. Muitos desses textos não foram excluídos por falta de autenticidade, mas sim por confrontarem interesses políticos e teológicos. Alguns davam mais voz às mulheres. Outros apresentavam um Jesus mais humano, mais filosófico ou com mensagens que escapavam do controle da hierarquia. A exclusão foi estratégica. Afinal, controlar o que as pessoas leem é controlar o que elas acreditam. Escrito possivelmente no século I, o Evangelho de Tomé não conta milagres, não tem narrativa cronológica e sequer menciona a crucificação. Em vez disso, apresenta 114 frases atribuídas a Jesus. Ditos curtos, enigmáticos, quase como ensinamentos filosóficos. Aqui, Jesus fala sobre autoconhecimento, consciência e uma verdade que não está fora, mas dentro de cada pessoa. Não há céu prometido, nem inferno ameaçador. O reino de Deus está dentro de você, agora. Esse evangelho foi considerado perigoso, não por blasfêmia, mas por propor uma espiritualidade sem intermediários, sem templos, sem sacerdotes, sem instituições dizendo o que você deve ou não acreditar. Não à toa, foi deixado de fora.
e ficou escondido por quase 2.000 anos, até ser redescoberto em 1945 entre manuscritos antigos no deserto do Egito. Muito antes de ser banido, o livro de Enoque era respeitado entre os judeus e também citado por autores cristãos dos primeiros séculos. Mas com o tempo, foi silenciado. Esse texto descreve uma realidade celestial complexa, com anjos vigilantes que descem à terra, se apaixonam por mulheres humanas e geram uma raça híbrida e destrutiva, os Nefilins. Além disso, Enoque, bisavô de Noé, é levado aos céus por esses anjos e recebe visões apocalípticas, revelações sobre a criação, o juízo final e os mistérios do universo, tudo muito além do que aparece no Gênesis. O livro incomodava. Ele falava de seres celestiais desobedientes, questionava a ordem divina e criava uma cosmologia que não cabia no molde da nova doutrina cristã. Foi excluído, mas nunca esquecido. Em igrejas da Etiópia, ele ainda é sagrado. E entre pesquisadores, é uma das peças mais enigmáticas de toda a tradição bíblica. Durante séculos, Maria Madalena foi retratada como pecadora, prostituta ou simplesmente como coadjuvante. Mas o evangelho que leva seu nome revela algo completamente diferente. Nesse texto, ela aparece como uma das discípulas mais próximas de Jesus. Alguém que entende seus ensinamentos profundamente, a ponto de provocar ciúmes e resistência entre os outros apóstolos, especialmente Pedro. Aqui, Maria é retratada como líder espiritual. Jesus confia a ela ensinamentos secretos que os demais discípulos não compreendiam ou não estavam prontos para aceitar. Mas isso era demais para o mundo dominado por homens. Uma mulher com autoridade espiritual? Uma voz que interpretava Jesus de outra forma? Era perigoso. E por isso, seu evangelho foi ignorado, apagado, e só reapareceu, fragmentado, no século XX, em manuscritos enterrados há milênios. Talvez a pergunta real nunca tenha sido quem era Maria, mas sim, por que tanto medo dela? Além dos livros mais conhecidos, existem dezenas de outros textos que foram deixados à margem da história oficial. Alguns só sobreviveram em pedaços. Outros ficaram escondidos por séculos, enterrados em cavernas, guardados por monges ou simplesmente ignorados pelas instituições religiosas. Evangelho de Judas, onde o traidor não é vilão, mas alguém que cumpriu uma missão espiritual. O Apocalipse de Pedro, com uma visão perturbadora do inferno. O proto-evangelho de Tiago, que fala sobre a infância de Maria, mãe de Jesus. E tantos outros. Esses textos não foram descartados por serem falsos. Foram silenciados porque contavam versões diferentes. Versões que abriam margem para perguntas incômodas, interpretações mais humanas ou mais livres da fé. E talvez o mais inquietante seja isso. Nem tudo foi perdido. Há pergaminhos que ainda não foram traduzidos, manuscritos guardados em arquivos secretos e rumores de documentos que nunca chegaram ao público. A verdade não foi destruída, só foi escondida. Imagine se os textos banidos tivessem sido incluídos desde o início. Se os evangelhos perdidos tivessem moldado séculos de fé, cultura e poder. Se Maria Madalena fosse reconhecida como líder. Se Enoque revelasse os segredos celestiais. Se Jesus fosse visto não apenas como o Salvador, mas também como um mestre do autoconhecimento. A forma como milhões vivem, oram,
interpretam o mundo e até justificam guerras ou leis, poderia ser completamente diferente. Esses livros não são apenas registros antigos. São peças ausentes de um quebra-cabeça que ainda está sendo montado. Eles não invalidam a fé, mas desafiam a versão oficial. E toda vez que um deles vem à tona, abre-se espaço para algo que, durante muito tempo, foi temido: o pensamento livre. Toda civilização molda sua memória através das palavras que decide preservar e das que escolhe apagar. Religiões não foram exceção. Em cada concílio, cada tradução, cada cópia feita à mão, havia mais do que tinta e pergaminho. Havia intenção. Alguns textos sobreviveram por milagre. Outros por insistência de quem os considerava sagrados, mesmo à margem. Foram enterrados em jarros, escondidos em cavernas, protegidos em mosteiros, salvos por pessoas que jamais conheceremos, mas que entenderam o peso daquilo que tinham em mãos. Esses escritos não pertencem apenas ao passado. Eles são evidência de que a fé sempre teve mais camadas do que aquelas escritas nas páginas oficiais. E que a espiritualidade não foi construída por um único caminho, mas por muitos que se cruzaram, se chocaram e foram silenciados. Hoje, com acesso a traduções, arquivos digitais e descobertas arqueológicas, o que antes era exclusivo de poucos está se abrindo. Não como uma ameaça, mas como uma oportunidade rara de ver o que ficou nas sombras da história. Porque às vezes, o que escapa do livro revela o que o livro jamais ousou dizer.